Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura a filha dele. Pega. Olha para mim, pai. Deixa eu compor pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram. Muito bom dia, estamos mais uma vez aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que nos trouxe a nosso momento de reflexão de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37. Fala a respeito do bom samaritano. Gostaria de mandar um abraço todo especial para a irmã Albertina, lá na cidade de Capistrano, que está no nosso canal no YouTube. E eu gostaria de lhe convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, Missionário Juliano Fernandes, e você sempre vai ficar recebendo essas mensagens. Todas as mensagens que são criadas aqui, elas vão para o canal no YouTube. Então, a parábola do bom samaritano. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Antes vamos mandar aquele alô todo especial aos irmãos que nos assistem nesse momento. Irmão Assis Garcia, a irmã Jéssica Nascimento e a irmã Priscila Calixto, e José César, Laudiceia Galvão, Creuza Almeida. Os irmãos sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a leitura. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-se, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse: E respondeste bem, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, eis que o despojaram, e espancando e retirando, deixando meio morto. E ocasionando descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de longe, e de igual modo também o levita. Chegando àquele lugar, e o vendo passar de longe, mas um bom samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou as suas feridas, deixando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou mais dinheiro e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que é o próximo daquele que caiu
nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de íntima misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: vá e fazeis da mesma maneira. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Deus, eu entro em Tua presença simplesmente para agradecer pelo dia de hoje. Te agradeço, Senhor, por eu acordar. Te agradeço, Senhor, por eu ter o pão para pôr na mesa. Te agradeço, Senhor, por Tu me conceder mais um dia de trabalho, me dando graça, me dando saúde, me dando proteção, me dando simplesmente o dom da vida. Jesus, eu sou grato por aquilo que Tu fez pelo Teu povo, pelo Teu sangue precioso que Tu derramou naquela cruz. Deus, coloca no nosso coração o desejo de Te servir, coloca no nosso coração o desejo de Te adorar. Neste momento, Senhor, eu Te apresento o irmão Assis Garcia, Jéssica Nascimento, Priscila Calixto, Josiel César, Laodiceia Galvão, Creus Almeida, Antônio Sena, Indimar Rodrigues e Avelina Galeano. Deus, Tu conhece o coração de cada um de Teus servos. Tu sabe das suas necessidades antes mesmo deles Te pedir. Senhor Jesus, abençoa cada um deles. Visita cada um dessas pessoas neste momento, porque elas necessitam da Tua presença, porque elas necessitam da Tua palavra. Deus, retira do coração delas o sentimento de dor, o sentimento de depressão, o sentimento de angústia. Coloca no coração delas somente o desejo de Te adorar, o desejo de Te servir, Senhor Jesus. Eu Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Deus poderoso. Amém. E graças a Deus. Irmãos, essa passagem, ela é muito rica em ensinamento. Se nós formos analisar a seguinte situação, um jovem chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz o seguinte: vá, venda tudo quanto tens e me siga. Dê aos pobres e me siga. Só que o coração humano, ele é ambicioso. O coração humano, ele às vezes coloca as coisas acima de tudo, acima da amizade, acima do amor, acima da compreensão de tudo aquilo que existe ao seu redor. Quando eu deixo o dinheiro me consumir por completo, eu acabo que me tornando uma pessoa egoísta, uma pessoa que acha que está acima das demais, quando na verdade o que Jesus cobra de mim é o amor, é a amizade, é a compreensão. E Jesus, quando ele cita essa parábola como exemplo, ele afirma o seguinte: havia um homem viajante e esse homem, ele acabou que caindo na mão dos salteadores, ele acabou que sendo assaltado, na linguagem de hoje. E por lá, por aquele local, quando aquele homem se encontrava no chão, levaram todos os seus pertences e, como se não bastasse, o feriram e quase que o mataram. E naquela ocasião passava por ali um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era um religioso que falava sobre religião, falava sobre os ensinamentos bíblicos, que tinha o conhecimento da palavra de Moisés, como escreveu nos seus mandamentos. E a lei de Moisés, ela ensinava aqueles homens a gratidão, ela ensinava a eles a buscar o perdão. Só que
Os sacerdotes, eles eram comparados aos religiosos de hoje, aos políticos de hoje. Se está tudo bem comigo, eu vou me preocupar com o outro, porque o importante é o meu eu, né? Não é assim que eles falam? O interesse próprio. E da mesma forma, também passava por ali um levita. Quem era um levita? Levita era um homem que, quando ele alcançava a idade de 30 anos, ele tinha que abandonar tudo, casa, família, tudo, e se entregar de corpo e alma à religião. É como se ele tivesse estudado para ser padre e abandonado tudo e entregado ao matrimônio. E o levita, ele se dedicava 100% à religião, assim como um sacerdote. Só que essas pessoas, elas acabam que esquecendo do amor de Cristo. Elas acabam que esquecendo que o que importa para Jesus é a sua dedicação à palavra dele. Não é você viver uma crença de aparência. Não é você andar com vestes religiosas, não é você ter o conhecimento bíblico e não pôr em prática. O que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você, é que nós sejamos simples, honestos, dedicados à sua palavra, porém que nós sejamos como um bom samaritano. E naquela ocasião também passou um homem, um bom samaritano. Talvez fosse entre eles o mais simples. Talvez fosse entre eles o que tivesse menos condições. Mas aquele homem, ele não fingiu que não viu. Ele não fez como sacerdote. Ele não fez como levita. Hoje, se nós pararmos para pensar, a parábola do bom samaritano, ela é comparada a uma pessoa necessitada. Ela é comparada a um drogado. Quando você vai aos grandes centros das nossas capitais por todo o Brasil, se nós observarmos a nossa volta, existem muitas pessoas entregues ao vício das drogas. Existem muitas pessoas entregues ao vício do alcoolismo. E nós acabamos que passando e fingindo que não vê. Assim eu penso como sacerdote, ou então como levita. E a Bíblia diz que aquele bom samaritano, quando ele observa aquele homem deitado no chão, ele acaba que dando assistência para aquele homem. Como se não bastasse ele curar suas feridas, ele ainda o levou a uma hospedaria e pediu para o hospedeiro ele cuidar daquele homem. E se o dinheiro que ele pagou não fosse o suficiente, ele pagaria na volta. E é assim que Jesus quer que nós sejamos: humilde, simples, mas dedicado a fazer o bem sem olhar a quem. Amai ao próximo como a ti mesmo. Foi assim que Jesus nos ensinou. E quando Jesus pergunta qual entre os três foi o mais próximo do homem, não necessita nem que eu responda, porque o sacerdote, ele foi uma pessoa hipócrita. O levita, ele foi uma pessoa que só pensou em si. E os dois passaram e fingiram que não viram. É comparado a um rico nos dias de hoje. É comparado a um político nos dias de hoje. Porque quando ele vem ao nosso encontro de 4 em 4 anos, aí eles enxergam todo mundo. Aí eles fingem ser um bom samaritano. Mas quando passa o período das eleições, aí eles voltam a ser, na verdade, quem eles são: o sacerdote e o levita. Pessoas de corações de pedras, pessoas de corações amargurados, que pensa que o Deus Mamon é que tem importância, que pensa que o Deus Mamon, que é o dinheiro, é o que vale nessa terra.
precisamos de dinheiro, necessitamos de dinheiro, mas nós temos que pedir a Deus somente o necessário para a nossa sobrevivência. De que adianta eu ter muito dinheiro e eu viver com a cabeça cheia de preocupação e eu não ter nem como dormir uma noite sossegada, porque eu acabo que me entregando ao pensamento do dia seguinte, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para aumentar a minha riqueza, enquanto a palavra de Deus ela diz que no Evangelho de Mateus 6, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que nós devemos deixar que o amanhã se preocupe consigo mesmo, se encarregue de si mesmo. Quando Jesus disse para nós observarmos as aves no campo, ele chega a afirmar que elas não semeiam, que elas não trabalham, mas o vosso Pai não deixa de alimentá-las, porque o que importa para Deus é o meu coração, é o que eu sou por dentro e não o que eu aparento ser por fora. E Jesus ele cobra que eu seja um bom samaritano, mesmo que a minha condição não seja suficiente, mas quando eu olho para dentro de mim e começo a me corrigir, eu passo a entender que o meu eu é o que importa e não o que eu aparento. De que serve eu colocar vestes religiosas? De que serve eu viver uma crença de aparência? De que serve eu andar com a Bíblia e eu não ter o conhecimento que existe dentro dela? Eu não saber e entender o que está escrito? Jesus, quando ele nos escolheu, ele não nos escolheu para nós acharmos melhor que os católicos. Ele não nos escolheu para nós acharmos melhores que os espíritas. Ele nos escolheu porque ele viu em nós uma capacidade diferente. Ele viu em nós um coração quebrantado, um coração puro. E se eu adquiro esse conhecimento tem que ser passado adiante. Mas não é em forma de discussão religiosa. O crente que discute religião, ele não é crente, ele é no mínimo um religioso. Enquanto a palavra de Deus diz: amai ao próximo como a si mesmo. Nós não vimos a esse mundo para julgar quem é certo e quem é errado. Nós vimos a esse mundo para ajudar aquelas pessoas como fez o bom samaritano. E se eu sou um bom samaritano, se eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, essa palavra ela tem que ser passada adiante e de graça. Eu não tenho que cobrar para pregar a palavra de Deus. Eu não tenho que cobrar pelo ensinamento que eu recebi de graça. A Bíblia diz: se eu recebi de graça, então eu vou dar de graça. E é dessa forma que Jesus ele acaba que nos alertando a respeito de muitas coisas erradas. Nós temos que ter esse cuidado para nós não cair em mãos erradas, para nós não cair em mãos de salteadores, em mãos de pessoas que não têm nada com Deus, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas insignificantes. Olha o que Deus diz aqui em Mateus 11:5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Se eu domino o Evangelho, eu tenho que anunciar ele a toda criatura. Eu tenho que fazer com que essa palavra chegue aos ouvidos mais necessitados. Talvez nesse momento há pessoas desempregadas, talvez nesse momento há pessoas pensando em cabo da própria vida, escutando essa mensagem. Há pessoas fracas na fé, que Jesus ele usa seus servos para que essas pessoas sejam fortalecidas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho essa missão
de levar a palavra de Deus adiante, porque Ele me escolheu e Ele te escolheu para fazer isso, para anunciar as coisas novas. E por mais que o inimigo tente me desviar desse caminho, o Deus que eu sirvo é maior que tudo isso. Irmãos, gostaria de ler alguns versos do Salmo 91 para fortalecer a tua fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem peste que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a esfinge, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o seu nome, em Jesus Cristo. Irmão, já quero agradecer a participação de cada um de vocês que teve a paciência de nos escutar. O irmão Assis Garcia, Jéssica Nascimento, Priscila Calixto, José César lá de Sé Galvão, Creus Almeida, Antônio Sena, Idimar Rodrigues, Avelina Galeano, Micaele Silva, Cone, que é africano, Luiz Silvestre, Micleide Mesquita, Elza Santo e Marlene Alves. Tenham todos um bom dia, irmão. A paz do Senhor. Espero que vocês reflitam bem na palavra que foi dita nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus e a paz do Senhor.